Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, terça-feira, dia 6 de abril de 2021. Agora são 18 horas e 16 minutos. E vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, boi, café, soja, dólar, índice, enfim, o mercado financeiro como um todo. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo se gostar, ativa as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida. Usa aqui embaixo a parte de comentários para comentar, tirar dúvidas, sugestão. É muito bom, muito importante isso, porque essas dúvidas ajudam outras pessoas que também têm dúvidas, né? E também curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Quem é inscrito, confere, vê se está inscrito, ativa o sininho. Sei que é chato isso, né? Mas essa interação de vocês é o que faz com que o YouTube entenda que esse canal é um canal educacional e indique para outras pessoas. Então, tudo depende desse engajamento de vocês. Beleza? Aqui no canto da tela, hoje eu acertei lado, aqui no canto da tela tem um QR Code, então quem estiver assistindo pela TV, pelo notebook, pelo computador, pelo tablet, qualquer coisa do tipo, pega o telefone, pega o smartphone, escaneia a tela, vai abrir direto lá no grupo do Telegram, entra no grupo, é muito bom, muito importante, porque lá no grupo a gente fala durante o pregão. E é um grupo, não é um canal onde só eu falo, é um grupo onde todo mundo fala, todo mundo pode falar, e todo mundo ensina, todo mundo aprende. Tem gente de diversos tempos de mercado, né? Gente que começou agora, gente que já está bem mais tempo, gente com operações, gente com operações, dólar, mini índice, boi, milho, soja, enfim, tem de tudo. E isso faz com que essa comunidade, essa troca de informação seja muito boa. Beleza? Então entra no grupo do Telegram. Quem está assistindo pelo celular não vai conseguir escanear o QR Code, mas aqui embaixo na descrição tem o link. Só clicar no link. Tem também o link para duas planilhas, uma de calcular FR automaticamente e a outra de controle de operações. Perfeito? Tenho que falar para vocês que teremos novidades a partir de semana que vem, então teremos uma novidade boa aí que vai ser bom para vocês, tá? Vai ter vantagens para quem está inscrito aqui, vai ter vantagens para quem está lá no grupo do Telegram e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então esperem aí semana que vem, talvez segunda-feira, terça, enfim, fiquem de olho. Eu não vou dizer data porque ainda tem alguns ajustes para fazer, mas semana que vem com certeza vai ter novidade para trazer aqui no grupo, que eu vou mandar lá no Telegram também e que eu vou trazer aqui no YouTube. Então fique de olho, né? Acompanhe, que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Deixa eu passar para frente aqui, vamos mudar de tela e vamos começar a falar de mercado. Primeiramente, que eu sempre faço, o que o mercado fez hoje, né? O Ibovespa aí caindo 0,02, fechando o dia, né, numa queda leve. Lá fora, tudo caiu, mas também tudo caiu pouco, né? O Dow Jones, o S&P, o Nasdaq caindo 0,2, 0,1, 0,05, então tá tudo na mesma coisa, ou seja, o mercado lateral. Hoje não fez nada. Dólar já um pouco mais acentuado, caindo 1,30, o ouro terminando no 0 a 0. Café se mexeu hoje 2,31 de alta, chegou a estar subindo mais de 3%. O milho segue em alta, 0,62 de alta, soja 0,16 de alta, o boi caindo 0,10, juros futuro, DI 2025 0,86 de alta. Isso aqui são só alguns papéis que eu tenho aqui na minha watchlist. Beleza? Vamos começar falando do milho. Deixa eu só colocar no gráfico semanal para a gente ter uma visão um pouco mais macro e a gente vem reduzindo. No gráfico semanal, estamos no segundo dia da semana, hoje terça-feira, e o milho continua num movimento de alta, continua subindo firme e forte. Perfeito, até aí tudo certo, né? Então tendência de alta indiscutível. O gráfico diário, deixa eu baixar, deixa eu botar no gráfico diário aqui. Lembrando que esse aqui é o contrato CCMK, que é o mesmo CCM FUT. Melhor, o CCM FUT é o contrato permanente, que é o contrato que vai emendando os contratos menores, e o CCMK é o contrato vigente, o contrato de maio. Beleza? No CCMK, ele começou o dia, subiu, chegou a bater R$ 100 hoje, né? Então bateu aqui, deixa eu pegar aqui, vamos ver quanto é que foi a máxima dele. A máxima foi em 100,09
e aí carregou um volume vendedor forte. Agora não vai ter quase nada no after, né? Mas durante o pregão, essa região aqui, ainda tem aqui a 57. Aqui tinha 120, 100, 110 aqui nos 100 reais. E aqui abaixo já tinha bastante volume, 50, 40, 20 aqui. Ou seja, entrando pressão vendedora nos 100 reais, como já era de se esperar. Aqui tem tanto gente vendendo achando que vai corrigir um pouco, gente defendendo posição e tem muita gente realizando lucro aqui nos 100 reais. Eu fui um dos que realizei lucro, não chegou a dar 100 reais, eu botei um pouco menos. E quando ele subiu nos 100 reais, não pegou a minha ordem, na volta pegou ali em 96 e pouco. Lembra que eu estava comprado ontem? E o que eu falei ontem? Eu falei o seguinte, que eu pretendo fazer uma operação que vai ser basicamente um scalp. Eu vou entrar curto, vou ter um stop curto, mas o meu alvo também vai ser curto, porque está chegando próximo a uma resistência que eu considero que vai ter uma certa dificuldade. Poderia romper? Poderia, mas com base nisso eu coloquei um alvo definido ali nos 100 reais. Se eu baixar aqui para os 60 minutos, fica mais fácil de ver. Eu até vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui onde é que eu fiz a minha saída hoje. Posso olhar aqui, na verdade, né? Muito mais fácil. Aqui, ó. Coisa. Eu saí aqui, ó, 99,73. Tá? Então eu saí aqui, não sei exatamente qual período do dia que eu saí, mas deve ter sido nessa briga aqui, porque quando ele foi lá, eu não deu tempo de ver, eu não vi, não pegou uma ordem aqui lá nos 100 reais, onde eu imaginava que sairia. E aí na volta aqui por essa região ele acabou pegando a minha ordem e eu saí fora aqui em 99,73. Por que eu não continuei comprado? Por que depois quando subiu aqui eu não comprei mais? Porque olha a lateralização que ele fez aqui, né? O que eu olhei? Eu olhei o book, eu puxei o book ali que nem eu mostrei para vocês. Agora já está no after, então não tem muito peso, né, comparado com o pregão. Tinha muito contrato de venda aqui. Poderia ser que a hora que rompesse isso aqui explodisse para cima. Que rompesse, sim. E aí se eu rompesse aqui fosse a 100.5, 100.10, eu comprava de novo, não me importava. Eu só não queria correr o risco de o meu trade voltar lá para o meu preço de entrada ou até mesmo me dar um stop, porque eu fiz um trade pensando que chegaria nos 100 reais, eu ia realizar a mão. Então quem viu o vídeo de ontem vai lembrar exatamente o que eu falei. Chega nos 100 reais, eu realizo o meu trade e espero. Se subir, compro de novo. Se cair, espero cair um pouco, firmou, fez um candlezinho de sinal, compro de novo e aí vamos testar os 100 reais de novo. Mesma história, se romper eu continuo, se voltar eu encerro. Por quê? Porque é uma região de briga. E se for uma região de briga, eu não vou ficar comprado o tempo todo ali, eu vou esperar que algo aconteça, né? Então tenho certeza que muita gente que estava posicionado lá atrás, né, que pegou lá no gráfico diário, lá no gráfico semanal, que pegou esse canal de alta aqui, independente da região que pegou, deve ter realizado lucro aqui nos 100 reais. E se amanhã abrir subindo, abrir lá em 100.10, 100.5, beleza, se ele fechar o primeiro candle de 60 lá em cima e o segundo candle comprar ele, né, ou seja, se o mercado abrir aqui, fechar aqui o primeiro candle, né? Fechar aqui assim, algo do tipo aqui, quase rompendo o topo, lá em 100.9, que nem eu botei esse candle aqui, extremamente largo, né? Tá, mas enfim, fechar aqui. E aí depois fizer um outro candle comprando ele, né? Abrindo acima aqui, aí de repente eu continuo, eu entro, espero um pullbackzinho, espero um candlezinho, ou até mesmo compro a mercado aqui, rompendo esse candle, porque eu entendo que talvez vá continuar o movimento mesmo. Aqui no after dá para ver que ele já caiu um pouco, ó. Então aqui entre topo e o fechamento do after tem um ponto, tá? Então aqui já tem um ponto, o after está corrigindo um pouco, mas é after, né? After pode ser só realização de lucro de quem estava posicionado aqui o tempo todo, ficou naquele vou ver o que acontece, e aí no after realizou aqui para não ficar posicionado ou algo do tipo, se bem que o after já conta a operação para amanhã, então dá elas por elas. Mas não quis pegar o leilão de amanhã ou algo assim, aí realiza aqui, bota o dinheiro no bolso e dorme tranquilo. Então, vou esperar, vamos ver o que vai acontecer, né? O milho, eu me lembro que um tempo atrás o milho estava lá em 90, 90 e poucos, muita gente falava que seria inviável o milho acima de 95, 96 reais, o milho acabou de bater 100 reais hoje. Beleza? Lá fora,
O milho, deixa eu olhar aqui, ó, subiu 0,33, então tá modesto lá, uma alta modesta. Aqui subiu um pouquinho mais, e essa região aqui é uma região de briga. Deixa eu botar o contrato CCMU, é o contrato lá de setembro. Ó, contrato de setembro aqui no gráfico de 60 minutos, também fazendo um after lá embaixo. No gráfico diário, né, tá, mesma história lá do CCMK. Deixa eu botar aqui, deixa eu voltar para os 60 minutos. Tá fazendo aqui uma espécie de topo duplo. Então quem opera price action, quem gosta de price action, pode enxergar isso aqui como um topo duplo. E aí, topo duplo é sinal de queda, né, no curtíssimo prazo. Ou seja, fez um topo, outro topo e rompeu para baixo, né, rompeu essa região aqui, fechou abaixo, obviamente deixou um pavio, defendeu aqui, né, bateu próximo aqui, esse outro topinho que teve aqui atrás, mas pode ser que ele faça um pivôzinho aqui e ainda venha testar esse outro topo anterior aqui. Isso aqui no contrato CCMU, beleza? Então, é um movimento, um possível movimento aqui, mas também esse candle aqui foi bem comprador, teve compra acima dele, então não dá para dizer muita coisa por enquanto. Lembrando que isso aqui é o gráfico de 60 minutos. O gráfico de 60 minutos é bem mais impreciso, ou seja, tem mais ruído do que um gráfico diário. E aí no gráfico diário a gente vê que ele está numa tendência forte de alta, já está fazendo o quarto, né? Fez o quarto candle de alta aqui. Está um pouquinho longe aqui da média. Essa média aqui é uma média de 8, se eu não me engano. Deixa eu olhar, uma média de 8. Então poderia ele vir aqui corrigir na média? Poderia. Tanto é que se chegar próximo à correção na média, ele chega próximo a esse topo anterior. Então esse ponto aqui seria um ponto interessante para fazer uma compra ou algo do tipo, quem acredita ainda na compra, porque aqui talvez tenha um suporte muito bom. Beleza? Então, fiquem de olho também no contrato CC1000. O BGI, famoso boi gordo. Deixa eu botar aqui o BGI FUT primeiro. Olha o gráfico diário rapidinho aqui, um candle, um doji do topo. Gráfico semanal, tá lá voltando um pouquinho, mas está firme e forte, né? Lá em cima, 12 pontos da média. Então o boi segue muito forte. Gráfico diário, fazendo um doji aqui no topo. Teve compra acima, mas também tentou cair bastante aqui. Fechando aqui com um corpinho preto, mas pouca coisa. Vamos ver o que acontece outras vezes. Ó, aqui teve um doji no topo, no outro dia caiu. Aqui teve um doji no topo, no outro dia caiu. Aqui teve um doji no topo, mas não era topo histórico. Aí ele rompeu para cima. Vamos ver um outro aqui que foi topo histórico. Aqui foi, ele caiu. Aqui foi, ele caiu. Vamos procurar outro, rapidinho aqui. Aqui foi, fechou com corpo branco, no outro dia ele abriu e lá embaixo, mas subiu. Vamos ver, vamos ver. Então não dá para se basear muito, mas tá lá o boi. Deixa eu olhar o boi no after. Ó, o boi no after subiu um pouquinho aqui, tá? Então ele chegou a abrir mais abaixo do que o fechamento, mas subiu. Isso aqui parece um pivô de baixa, olhando o gráfico de 60 minutos, né? Parece um pivô de baixa. Deixa eu botar aqui, por exemplo, um print screen. A gente consegue enxergar aqui esse movimento. Aqui ele subiu, rompeu o fundo, caiu, subiu e está fazendo aqui, ó, é um topo mais baixo que o outro topo. O fundo aqui ainda está, não é um fundo isso aqui porque não rompeu esse candle 8. Seria um fundo se esse candle 9 fechasse acima do candle 8, aí consideraria um fundo porque rompeu esse candle anterior. Aqui ainda segue no movimento para baixo. Tá? Então, enquanto ele não romper, por exemplo, romper um candle para cima aqui, fazer uma H1, ou seja, um candle de alta, onde a máxima rompe a máxima do candle anterior, numa tendênciazinha de baixo, que seriam esses três candles aqui, ele ainda segue nessa tendência. Se romper aqui para baixo, romper o candle, fundo do candle 4 aqui, poderia formar aqui um possível topo duplo, assim como eu comentei lá no milho, e aí a correção talvez se estenda para um tempo gráfico maior, talvez se estenda para um tempo gráfico diário. Lembrando que aqui atrás, ó, tem um topo, então aqui tem uma região aqui que pode ser que haja uma certa briga aqui nessa região aqui de R$312. Tá? Isso aqui eu estou falando do BGI K21, é a mesma coisa. Tá? Então pode ser que ocorra dele dar uma escorregada aqui atrás no gráfico de 60. No gráfico diário, se ele fizer isso, ele viria aqui
né? Bem aqui onde está minha entrada, 544 de lucro. Eu ainda estou posicionado no boi com um contrato por enquanto. Lembra que eu falei ontem da compra no 50%? Vamos fazer um teste. Olha aqui. Onde é que o boi bateu hoje? Em relação ao candle de ontem. Botei o 0 no topo e o 100 na mínima. Fiz de cima para baixo. Onde é que está os 50%? Exatamente aonde ele bateu, que está exatamente aonde está a minha ordem. Então isso aqui, como eu falei ontem, é uma estratégia para quem quer comprar ou vender um candle forte, mas não quer pagar um stop muito grande. Não é sempre que vai ter um pavio que vai bater nos 50%. O cara que tentou comprar os 50% desse candle aqui está até agora esperando, porque ele foi embora. O cara que tentou comprar os 50% desse aqui talvez tenha pego aqui embaixo, né? Mas se não pegou, quase pegou. Os 50% desse aqui talvez tenha pego aqui. Mas não é sempre que isso ocorre. Quem tentou vender os 50 desse aqui não vendeu, né? Então, não é sempre que isso ocorre, mas muitas vezes acontece. Qual é a vantagem? Se eu comprasse aqui nos 315 e botasse um stop aqui embaixo, eu teria um stop aí de 4.2, 4.3 pontos, né? E nesse momento eu estaria com um prejuízozinho bem pequenininho, mas estaria no vermelho, vamos dizer assim. Se eu tivesse comprado aqui em 313, eu teria um stop de 2 pontos e estaria com um lucro agora de 1,65 pontos, né, em relação à minha entrada. Ou seja, é mais vantajoso porque o stop é mais barato, né? E se acontece o stop, tu vai pagar menos. Se romper para cima, tá bem no lucro. Não é sempre que isso acontece, mas quando acontece esse tipo de movimento, vale a pena ficar de olho. Eu não aumentei a mão, fiquei só de olho ali, também não encerrei a mão justamente por causa disso. Como eu falei, poderia ter encerrado a mão porque ele chegou a bater mais de 3 pontos, né, em relação ao meu preço de entrada, e eu deixei voltar para o 0 a 0. Mas eu estava com o stop atrás. E aí muita gente, eu tenho certeza que muita gente colocaria, por exemplo, o stop no 0 a 0, e aí seria estopado no 0 a 0. Aí eu pergunto para mim mesmo, Guilherme, aqui nessa região onde está a minha entrada, eu compro ou eu vendo? Eu respondo, não, ali eu compro porque é a região dos 50% do que no anterior, talvez seja até interessante comprar ou quem sabe se eu tiver posicionado aumentar a mão. Beleza, então se eu pretendo comprar ali, porque está numa tendência de alta, por que cargas d'água eu vou botar um stop ali para eu sair no 0 a 0? Não tem cabimento. Concordo? Concordo. Então beleza, então não vou fazer nada, deixa quieto, deixa tudo certo, deixa andar. Se for embaixo e estopar, beleza. Se for para cima, eu estou no lucro. Então, esse é o pensamento que tem que fazer quando vai posicionar um stop. Se eu tivesse colocado no início do dia um stop aqui no 0 a 0, teria pego meu stop e eu estaria perdendo de ganhar dinheiro agora. Eu teria que ficar de beiço aqui porque não deu certo a minha operação. Na verdade deu. Eu que não quis pagar o stop certo. Perfeito? Então, sempre se perguntem, quando vão colocar um stop, aonde vão colocar o stop, vocês perguntem para si mesmo. Aqui nesse ponto que eu estou colocando o stop, seja de venda ou de compra, não importa. Aqui, eu faço de novo a mesma operação que eu estou fazendo, ou seja, se eu comprei aqui nesse ponto, eu compraria ou eu venderia? Se a resposta for compraria, não é ali que tem que ser o stop. Porque está comprado e ali tu compraria. Então não tem que ser ali o stop. Até porque se tu botar um stop ali, e se tu compraria ali, e se tu botar um stop de uma compra e uma venda, e mais pessoas pensarem em comprar ali, tu vai estar simplesmente dando liquidez para o mercado subir. Botar uma venda ali. Então se chegar no teu stop, o mercado vai bater lá e vai voltar com tudo, porque tem gente vendendo, mas também tem muita gente querendo comprar. Agora, se tu fez uma compra e tu vai olhar o stop e pensa, bom, aqui nesse ponto eu não compro mais, aqui eu já penso até em vender. Então aqui eu pensaria em vender porque eu acho que a tendência virou ou vai corrigir um pouco mais. Ali é o ponto de stop. Muitas vezes até, quem sabe, inverter a mão, se couber, né, o gerenciamento de risco. Então, sempre questionem isso, sempre se perguntem isso. Não adianta botar um stopzinho desse tamanho numa região que também seria região de compra, porque a chance de ser violinado é muito grande. Beleza? Boi segue na tendência de alta. Deixa eu olhar o BGI e ver. BGI, cadê eu ver aqui? 21.
Também, ó, lá em cima, o candle aqui estreito, mas esse aqui é um candle mais comprador, mas lá em 327 já, o boi segue firme e forte na tendência aqui. Vamos ver até onde vai essa tendência que não acaba mais do boi, né? Até posso arrancar essas linhas aqui, que isso aqui já não tem mais cabimento. Vou botar o gráfico semanal também. Beleza, vamos agora para o café. Café, gráfico semanal. Olha só, o que eu falei ontem? Essa região aqui onde ele estava é uma região onde teria que olhar bastante, né? Porque é uma região bem importante, pode ser que ele bate de volta. E ele fez isso hoje, né? Ele bateu aqui e voltou, rompeu esse candle para cima e voltou. Chegou a subir mais de 3%, subindo mais de 3 pontos aqui, quase 4 na verdade, chegou a subir 4 pontos aqui, voltou um pouquinho, mas fechou aqui acima da média móvel de 8. Se eu botar, eu não acompanhei nada do café hoje, eu passei mais o dia fazendo reunião do que olhando o mercado. Deixa eu ver o gráfico de 15 minutos. Hoje foi um dia aceitável de se operar o café. Eu não opero 15 minutos, mas só para ver o movimento dele aqui, porque muitas vezes ele abre com um gap gigantesco e abre fazendo uma barra gigantesca nos primeiros 5 minutos. Sai do leilão lá em cima, né? Então, muitas vezes tu olha o café, subiu 5%, 5% não, subiu 3% num dia. Tu vai ver dos 3% que ele subiu 2,8% nos primeiros 5 minutos do dia. Aí o cara que entrou depois está apavorado. Mas hoje não, hoje ele até que abriu aqui com um gapzinho, voltou, tocou aqui, fez um candle branco e foi embora. Aqui ficou um movimento um pouco mais bonito. Então daria tempo do cara pensar, do cara ver aqui, não, beleza, vou comprar café aqui às 10 horas, porque está numa região, né? Ele estaria numa região aqui embaixo, está próximo no fundo, quem sabe vai. Teria já feito 1 para 1 aqui tranquilamente, né? Considerando aqui onde entraria e a região da onde ele foi lá. Beleza? Olhando aqui no gráfico diário, ele bateu aqui nessa região aqui, talvez suba mais um pouco, vamos ficar de olho, talvez o café ande um pouco mais. Olhando no gráfico semanal, é um ponto de suporte. Num gráfico de 60 minutos, ele está fazendo aqui o movimento para cima e batendo aqui, né, numa região aqui que já foi uma região no topo anterior antes dele sair. Então, olha que interessante, o quanto é bom analisar alguns tempos gráficos, mas sempre escolher um para operar. Se eu fosse operar pelos 60 minutos, nessa região onde ele está, o que a gente imaginaria? Imaginaria que aqui poderia ser, talvez, um momento de venda, né? Então, se eu tirar o zoom, que eu acabei de tirar agora, o que eu consigo analisar aqui? Eu consigo analisar o seguinte: tem uma linha de tendência de baixa passando lá em cima, está um pouco longe? Tá, pode ser que chegue lá? Pode, mas está longe ainda, beleza. Mas aqui atrás foi um topo nessa mesma região, aqui foi um fundo nessa região, aqui foi um fundo nessa região, aqui foi um topo nessa região, topo, aqui teve uma região de briga e mais para trás eu não sei. Ou seja, essa região onde ele está fechando aqui 151,40 é uma região de briga. Considerando que ele está num topo, que ele bateu um topo aqui atrás, dá vontade de vender, imaginando que ele vai bater ali e vai cair. E aí tu bota um stopzinho bem curtinho, um pouco mais aqui em cima, tentando pegar aqui um movimento, uma certa continuação desse movimento aqui, ó, né? Tentando pegar uma continuação desse movimento aqui. Agora, se a gente puxar num gráfico diário, o que a gente olha num gráfico diário? Fez um candle lá no fundo, parece um candle de reversão, mas tem um pavio aqui que voltou um pouco, não ficou muito legal, mas ainda assim é um doji um pouco mais largo, né? Fez um candle de reversão e rompeu para cima. Num gráfico diário dá para se imaginar comprar isso aqui para ele subir e ir até pelo menos essa linha aqui. Então aqui está mais uma visão altista, ou altista não, é uma possível reversão do que no gráfico de 60 minutos. Então essa análise é muito boa. Se a gente olhar aqui no semanal, dá para ver melhor ainda, que ele fez um candle preto e agora está fazendo um candle branco aqui, que tocou lá na média e voltou um pouquinho. Então se ele continuar, talvez ele suba. Mas lembra que eu falei nos outros dias, tomem cuidado, que muitas vezes candle de sinal num tempo gráfico qualquer pode ser só uma lateralidade num tempo gráfico menor. Então aqui também tem essa região de fundo, também tem essa região de topo aqui, mas porque eu estou com um tempo gráfico maior.
Se a gente olhar esse candle branco 63 e esse candle preto 61 aqui, lá num gráfico de 60, isso aqui é simplesmente uma lateralidade. E aí, a gente comprar alto numa lateralidade não é legal. O bom é vender alto numa lateralidade e comprar aqui embaixo. Então, por isso que tem que ter essa logística. Ah, então que gráfico eu vou operar se está tudo complicado? Num eu quero comprar, no outro eu quero vender, no outro eu quero comprar também. Espera um ponto que talvez seja interessante. Espera um movimento um pouco mais ideal. Não precisa todos os gráficos se alinharem, até porque é impossível. Aí o cara que opera 15 minutos vai dizer que não está alinhado. O cara que opera 5, o cara que opera 120 minutos, diário, 2 dias, 6 dias, semanal, mensal. Cada um é um. Né? Mas tenta escolher um tempo gráfico que mais ou menos encaixe. Eu gosto de olhar sempre o semanal e o diário 60 minutos para ter uma ideia. O semanal e o diário, obviamente, o peso é maior, 60 minutos é mais, é para ter uma noção dos stops, onde é que poderia estar. Beleza? Então, esse é o café. Vamos olhar a soja. SJ Food, deixa eu botar no gráfico diário, primeiro eu vou botar no semanal. Semanal da soja, né, fazendo nada, mais uma semana, um gap de alta aqui, mas fazendo nada ainda, um doji lá, mais um candle lateral por enquanto. Deixa eu botar no gráfico diário. No gráfico diário a gente tem o seguinte, ele está tentando chegar aqui em cima de novo, mas está fazendo aqui um candlezinho para baixo. Então, isso aqui não tem definição nenhuma. Então, não dá para dizer se vai subir, vai cair, o que vai fazer. Está numa região da metade do caminho, então não dá para dizer nada aqui. O interessante é, está acima da média. Está acima da média de 8, mas está fazendo candle feio aqui. Está na metade do caminho desse outro candle. Então, no meio de uma consolidação que já vem brigando há um bom tempo aqui, está aí há 60 dias praticamente brigando nessa metade desse caminho aqui. Então não tem muito o que fazer. A soja está lateral, lateralizou. O que a gente tem que fazer é ficar de olho. Se romper aqui talvez antes, se romper para baixo talvez antes. Não dá para dizer. Né? Do jeito que está agora é simplesmente consolidação. Consolidação que a gente faz, vende aqui em cima, compra aqui embaixo. Aqui no meio do caminho, fica sentado, só olhando, esperando ele se decidir, vamos de uma vez, vai para cima ou vai para baixo que eu quero entrar na operação. No meio do caminho, as chances de ganhar dinheiro ficam bem mais difíceis. Até ganha, mas difícil rentabilizar isso no longo prazo. Então, ele anda um pouquinho, eu comprei, ele anda um pouquinho para cima, o cara não realiza, ele volta, cai, ele não realiza, volta, sobe. Então fica naquele ganha, devolve, ganha, devolve, ganha, devolve, até ele decidir um lado e muitas vezes decide o lado errado e o cara acaba saindo no prejuízo. E aí se arrepende, pensa, poxa, eu tinha um lucro ali de X, deixei voltar e perdi 2X. Acontece. Então, lateralidade, opera sempre topo e fundo, né? Opera topo e fundo, ao invés de ficar no meio. Então, como a soja está no meio do caminho, não tem tendência nenhuma. Deixa eu botar agora no dólar e vamos analisar o dólar. O dólar no gráfico semanal também está dentro dessa região dessa lateralidade. Tem aqui uma certa linha de tendência de alta. Ele vem acompanhando ela aqui há um bom tempo, desde o ano passado. Né, que a gente consegue ainda traçar um canal de alta nela aqui. Ó. Então tem esse canalzinho de alta no dólar aqui no gráfico semanal. E ele está fechando aqui na base do canal. Então se a gente colocar no gráfico diário, aqui seria um ponto, quem sabe, de compra. Talvez, se ele respeitar esse canal. Ele ia colocar um stop aí de mais ou menos 60, 70 pontos aqui para baixo, né, para o dólar poder vir. Mas o movimento que ele fez nos últimos dias aqui foi um pivô de baixo, clássico. Então se a gente botar aqui, ó, ele subiu, aí caiu, subiu e rompeu para baixo. Então topo, topo mais baixo, fundo e tá furando fundo aqui, né? Então tá com cara de que vai continuar esse movimento. Tem que voltar um pouquinho, fazer outro fundo para ter um fundo aqui. Esse fundo ser mais baixo que esse também, e esse topo ser mais baixo. Aí poderia já traçar um canalzinho no dólar aqui. Mas, por enquanto, segue aqui, sentado em cima dessa região aqui. Se amanhã subir, ele pode ser que continue respeitando esse canal aqui que está fazendo, né? O dólar
no semanal, como eu falei, no gráfico de 60 minutos. Hoje ficou até um pouco fácil de operar. Como eu falei, eu passei mais dias, ou mais tempo hoje em reunião e resolvendo outros assuntos do que olhando. Eu não fiz uma operação no dólar e no índice hoje. Simplesmente só encerrei aquela minha posição no milho, que quando abriu o mercado de manhã eu dei uma olhada ali como é que estava. Deixei mais ou menos uma ordem onde é que eu queria que encerrasse. Bateu ali, tchau. A do boi eu deixei andar. Eu cheguei a ver eu ficar no 0 a 0 durante o dia, mas está tudo certo. Então, eu até vou olhar aqui num tempo gráfico menor, vamos ver como é que foi. Hoje o dólar para operar foi mamão com açúcar, né? Então, quem fez day trade, por exemplo, um dólar hoje, só não ganhou dinheiro quem não quis, porque estava bem fácil. Aqui na abertura, obviamente, eu nunca faço nada, muito raramente, mas aqui fez um movimento interessante que foi o que? Ele lateralizou aqui, né, nas últimas 20 candles aqui, ó, lateralizou ontem nos últimos 20 candles de 5 minutos, virando para baixo a média. Hoje ele abriu, tentou subir e rompeu para baixo. Então, isso aqui é típico de um dia que o Al Brooks chama de always in short, ou seja, vendido desde a abertura, né? Está sempre posicionado. Então ele caiu aqui, obviamente, fez um candle aqui, ó, fez um candle de sinal comprador bom, num fundo, deixando um pavio. Então aqui seria um movimento interessante, mas já estava caindo aqui já 30 pontos nos primeiros menos de uma hora do dia aqui, né? Primeiros 20 minutos do dia aqui, caindo 30 pontos, então tem que tomar cuidado para não ficar operando contra a tendência, ainda mais logo depois de romper uma lateralização dessa. Já sem tirar o zoom, dá para ver que ele rompeu uma boa de lateralização, até quem sabe um canalzinho aqui, né? Daria para traçar aqui, ó, uma linhazinha de tendência que ele rompeu. Então ficou mais fácil ainda de enxergar esse movimento. Obviamente daria uma compra aqui, um stop de 20 pontos, 10 pontos, para tentar pegar 20, deu lá no topo, mas um para um aqui ficou mais interessante. O tipo de operação aqui que daria para fazer é aquela operação de vender na média. Então no primeiro toque da média, que nem foi aqui, ó, vende na média e realiza ali 1 para 1, 2 para 1, conseguiria tranquilamente 18 pontos aqui, ou mais se tivesse vendido no primeiro toque na média. Aqui como ele rompeu, teria que ficar mais de olho, mas já voltou aqui, veio aqui, esse candle aqui é um candle de sinal, daria tranquilamente para vender abaixo dele, um stop aí de 12. Claro que olhando o mercado assim, fechado é fácil, né? Então, olha o que eu sempre falo, aqui está fácil de enxergar, o que eu sempre falo dos candles de exaustão. Olha aqui, nós temos aqui um candle de rompimento, cadê aqui meu negocinho? Candle de rompimento, que é esse candle 1. Aí o candle de continuidade, o candle 2, foi embora, e aí beleza, aqui era vendido. Candle de sinal, esse candle 6 aqui eu acho. Aí subiu, beleza, esse aqui também é um candle de sinal, tá aqui fechando na máxima, então é um movimento interessante para compra que poderia ser estopado aqui sem problema nenhum. Até de se imaginar, porque dificilmente o mercado faz isso e isso, do nada, ainda mais depois de romper, estava um movimento assim, então rompeu, voltou. Ele poderia fazer isso, mas ele estaria no movimento assim, ele romperia para baixo, subiria, voltaria um pouquinho e subiria, fazendo uma possível topo, fundo duplo aqui embaixo, preferência ascendente. Então, beleza. Vou voltar aqui. Aqui, tá. Esse aqui foi um candle, né, uma L1 aqui, um candle de venda, beleza, mas não estava muito legal o contexto. E aqui ficou mais chato, mas eu queria mostrar isso aqui, ó. Candle de sinal de venda bom, um candle forte a favor da tendência, um movimento legal. Vende embaixo dele, stop atrás dele. Vem embora. Mais um candle de sinal igual aquele lá. Igual, olha aqui, igual esse e esse são praticamente no olho aqui, com um tamanho parecido. E aí depois fez mais uma bandeira, uma correção e voltou. Aí olha o tamanho desse candle aqui. Então, esse candle aqui é o candle de exaustão. Esse cara aqui. Ele indica muitas vezes o final de uma tendência. Final de uma tendência um pouco mais forte. Então a gente teve um candle, dois candles, três candles forte, vendedor hoje, até aqui próximo ao meio-dia, 1 hora da tarde aqui mais ou menos. Depois fez mais um aqui que foi até
quase igual esse aqui, mas foi um pouquinho mais fraco. Aí subiu. E aí lá às 2h50, 3 horas da tarde, ele faz um candle vendedor forte aqui, rompe fundo e rompe tudo e vai lá embaixo e deixa um paviozão. Isso aqui, muitas vezes, é aquela história que o Wall Brooks fala muito. Muitas vezes, quando está numa tendência, seja de alta, seja de baixa, quando já está numa tendência há um bom tempo e ele faz um candle a favor da tendência muito mais forte do que os outros, pode ser um candle de clímax, um candle de fim de tendência, um candle que talvez a tendência vai entrar numa consolidação, vai fazer uma bandeira, vai fazer algo do tipo. Então é bem perigoso vender o rompimento desse candle. Muitas vezes acontece. Faz um candle desse, depois no outro rompe um tique para baixo aqui, o cara vende aqui, ele volta com tudo com força. Ou faz aquele reversão de dois candles, faz um candle forte para baixo e aí um branco engolfando todo aquele lá. E aí o pessoal que vendeu lá embaixo fica preso e é estopado já no início da operação. Então, fácil de enxergar isso aqui, obviamente, com o mercado fechado fica mais fácil. Mas se vocês procurarem esse tipo de padrão, fazer que nem eu faço, imprimam gráficos e olhar, quando bater isso aqui, bater o olho, o cara vai enxergar, opa, 1, 2, 3 candles fortes, fez um fortezão, não vou vender. Se vendesse aqui, em qualquer lugar nesse candle forte aqui, ó, estaria preso aqui nessa região, porque ele lateralizou depois. Beleza? Então isso serve para o milho, para o boi, para dólar, para índice, qualquer coisa. A ação funciona e funciona super bem. Beleza? Vamos para o Ibov. Vou olhar aqui o mercado à vista rapidinho. Gráfico diário. O Ibov rompeu o candle de ontem, então mostrando força, querendo subir. Lá fora, obviamente, não colaborou muita coisa, mas veio aqui fechar esse gap. Nós tínhamos um gap em aberto aqui, ó, né, que estava aqui dessa barra 33, tinha esse gap todo aqui em aberto, ó, que estava até aqui, essa região aqui, um gap de, olha a diferença, 2.500 pontos. Ele já vinha tentando fechar esse gap há um bom tempo, agora sim, no dia de hoje, ele de fato fechou, né? Ele não tinha quase fechado, dá para considerar, mas hoje ele fechou esse gap. Então ele pode voltar aqui, cair um pouquinho e depois voltar para cima. Então, tá nesse canal de alta, o Ibov tá num canal de alta aqui, ao mesmo tempo, né, ele rompeu essa linha de tendência de baixo aqui, então dá para enxergar um canal de alta aqui, um canal um pouco mais amplo do Ibovespa, da mesma forma que também dá para enxergar aqui uma lateralização que ele está rompendo. Está rompendo agora, nesse momento. Então tem que esperar, ver se vai dar continuidade, ver se ele vai respeitar. Parece que o mercado está confortável em operar esse canal um pouco mais amplo aqui. Beleza? Então, tendênciazinha, pelo menos por enquanto, querendo virar uma tendênciazinha de alta, fugindo de uma região de lateralização que ele está brigando aqui desde 22 de fevereiro de 2021. Perfeito? Bom, não se esqueçam que vai ter novidade, vai ter coisa boa, vou dar um spoiler, vai ter Profit Pro no meio, provavelmente, para vocês. Então, fiquem de olho e fiquem cuidando disso aí. Beleza? Valeu, brigadão, até mais, bons trades e tchau.